E neste Dia Internacional da Mulher, a gente traz uma matéria sobre mulheres no futebol. Com a proximidade da Copa do Mundo de Futebol Feminino, que será realizada na França, chega a São Paulo a exposição As Mulheres e o Futebol Brasileiro. A reportagem é da Sara Kines. O futebol feminino já foi atração de circo no Brasil na década de 1920. Nos anos 40, um decreto-lei proibiu mulheres de praticarem esportes que fossem contra o que era considerado natureza feminina. No mundo da bola, as mulheres têm que driblar muito preconceito e machismo e batalhar pelo resgate da memória no esporte. Se por um lado a gente vê o futebol masculino, toda a memória na imprensa esportiva, então você bate na porta de grandes veículos de comunicação, imprensa, e você tem fotos, você tem reportagens. No futebol feminino, por outro lado, a gente descobriu que aquilo não existia na imprensa, ao mesmo tempo em que esses registros estavam com elas. Não é do conhecimento de muita gente, hoje a gente sabe disso com toda certeza, que a prática do futebol por mulheres foi proibida durante quase 40 anos. Então, na época ali do governo Getúlio Vargas, do Estado Novo, em 41, essa proibição ela cai só em 79 e só em 83 a prática começa a ser regulamentada. Então, você tem uma lacuna em que as mulheres eram efetivamente proibidas de jogar. As notícias sobre futebol feminino não apareciam na seção esportiva de jornais, mas nas páginas policiais. A gente percebe que o futebol por mulheres, não só jogando, mas narrando, arbitrando, etc., foi uma conquista feita gradualmente durante um bom pedaço do século XX. Mas o futebol feminino no mundo é tão antigo quanto o masculino. No mesmo ano em que foi realizada a primeira partida entre homens de forma organizada em São Paulo, 1895, na Inglaterra, era anunciado o primeiro jogo entre mulheres. Tem um time francês chamado Femini Sport que tem registros do início do século XX ali, então 1904, 5, na Biblioteca do Congresso Americano. A gente também achou fotos de times de mulheres. E esse acervo na Europa também retrata as mulheres jogando no contexto de fábricas. Então você tem uma ausência dos homens por causa das guerras mundiais e então você tem uma presença maior das mulheres. No Brasil, durante o regime militar, enquanto a seleção masculina ganhava títulos históricos, as mulheres seguiam proibidas de jogar, mas a lei não proibia elas de atuarem na arbitragem, o que deu brecha para Leia Campos, a mineira de Abaeté, se tornar a primeira árbitra de futebol do mundo oficializada pela FIFA. Ela teve que ir pessoalmente até o Médici, pedir uma autorização, ela foi até a FIFA e ela conseguiu, isso na década de 70. Então ela buscou caminhos para conseguir atuar no esporte, já que ser jogador era explicitamente proibido, mas ser árbitro não era explicitamente proibido. E além dela, outras situações, inclusive, que são pioneiras, como a própria Rádio Mulher, que tinha um staff feminino e que tinha repórter de campo, comentarista, narradora. Tem também um pouquinho da história do Esporte Clube Radar, primeiro time feminino, constituído depois da proibição. No ano passado, a jogadora Marta ganhou o prêmio de melhor futebolista do mundo pela 6ª vez e bateu o recorde entre homens e mulheres. Também é a maior artilheira da seleção brasileira. Superou inclusive o craque Pelé. Fez 117 gols com a camisa amarela. Em 2006, quando Marta ganhou o prêmio pela primeira vez, ainda nem existia a Copa do Brasil Feminino, que nasceu no ano seguinte, em 2007. Já o Campeonato Brasileiro só surgiu em 2013. São anos de defasagem que separam o desenvolvimento da categoria feminina no país. Adriana acompanha o futebol feminino em casa e no estádio. Torcedora do Santos, ela comenta que o jogo feminino, mesmo com portões abertos, atrai poucas pessoas. Eu acho que aos poucos vai mudando, só que tem que mudar a mentalidade. Toda vez que eu levo essa discussão, eu acompanho muito futebol, toda vez que eu levo a discussão do futebol feminino, ainda tem muito preconceito. O que você mais escuta? Que é chato, que não tem graça, que a qualidade técnica é muito diferente. E aí você começa a assistir os jogos e as meninas goleiam e jogam bem e driblam. Então não existe diferença, o que existe é uma resistência das pessoas de aceitarem mesmo. O primeiro jogo de futebol entre mulheres no Brasil foi disputado em 1921 em São Paulo. Já a primeira Copa do Mundo de futebol feminino aconteceu em 1991 na China e a melhor colocação do Brasil foi o vice-campeonato em 2007. E é nesse contexto de Copa do Mundo que a exposição As Mulheres
mulheres e o futebol brasileiro chega à Avenida Paulista. Você sabia que vai ter a Copa Feminina de Futebol esse ano? Não, eu não sabia. Que bom que você está me falando que vai ter, porque eu pensei em acompanhar sim. Como eu assistia no futebol masculino, vou acabar assistindo no feminino, só que não vai ter aquela liberação da empresa. O futebol feminino ainda não é tão divulgado como merece ser. Tem aquela herança histórica de que as mulheres não deveriam estar jogando futebol e é um esporte exclusivamente masculino, né? Pode ser por causa disso. Eu acho que eles vão começar a desenvolver melhor isso, eu espero, porque pra mim é tudo a mesma coisa, é futebol, independente de gênero. E elas são boas e eu vou ver com certeza, eu vou acompanhar. Gol!